Gênesis, no entanto, nos dá conta de que o que aconteceu com Adão e Eva foi resultado de decisão de Adão e Eva. A serpente arquetípica estava lá tentando, mas a decisão foi pessoal. Não há na Escritura nenhum espaço para a imbecilização da criatura humana, tendo sido ela evoluída por uma intervenção alienígena. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, com potenciais infinitamente maiores do que aqueles que em nós se atrofiaram. E como diz Gênesis no capítulo 6, houve sim. A teologia tenta negar 200 anos para cá, mas veementemente. Todavia, desde as escolas rabínicas do período intertestamental, 400 anos antes de Jesus, passando por Jesus e pelos apóstolos até o século XVI da nossa era, a única interpretação que os cristãos tinham de Gênesis 6 era também aquela que os rabinos judaicos tinham, que é aquela que Flávio Joséfos afirma, escrevendo aos romanos e aos greco-romanos, dizendo-lhes: os semideuses da vossa cultura nada mais são do que os Benai Elohim, quando possuíram as filhas dos homens, e cita Gênesis 6. Como a gente olha para o Novo Testamento e vê as influências pesadas desse significado. Primeiro porque é o Novo Testamento que designa o que aconteceu antes de Noé como sendo o mundo antigo, faz um corte dramático. Segundo porque Jesus diz que no final dos tempos, o mesmo espírito dos dias de Noé estaria presente no mundo. Qual é e qual foi o espírito mais prevalente nos dias de Noé, de acordo com Gênesis 6? Qual foi o acontecimento mais aberrativo e desumano? Senão a intervenção desses seres de outras dimensões, de Benai Elohim, de anjos, ou, se você quiser chamar, chame pelo que quiser. A Bíblia os designa assim, que intervieram contra a permissão de Deus e iniciaram um processo de hibridização, não só entre os humanos, mas diz o livro de Gênesis que todas as criaturas foram afetadas. Dá a entender que toda criatura vivente teve o seu caminho alterado, corrompido, de modo que se separa homens e animais para aquela arca. O mesmo espírito está presente. É esse espírito da intervenção que hoje ganha características humano-científicas extraordinárias na engenharia genética, por exemplo, podendo alterar os humanos. No entanto, essa é uma obsessão espiritual satânica, alterar os humanos, dessemelhá-los de Deus, fazê-los qualquer uma outra coisa, de modo que o sistema todo trabalha nessa direção e fiquem preparados. Porque você olha isso aí, parece só coisa de gente viajante, dá até a impressão que o cara tomou um santo daime, mas olha, tem presidentes da República, primeiros ministros, senadores e parlamentares dos países mais importantes do mundo, quase todos os grandes bilionários da Terra e uma quantidade enorme de cientistas envolvidos nisso como seita, como grupo que se reúne, que planeja, que pensa, que invoca. Pesquise e você descobrirá. E não procure os doidos das teorias da conspiração. Leia as pessoas sóbrias. É impossível, inteligência sóbria, não chegar à conclusão de que há uma quantidade enorme de coisas sendo montadas para além dos nossos olhos. Mas para quê? Por que eu queria falar isso com você? Primeiro, porque essa será a espiritualidade que vai crescer no novo milênio, nas próximas décadas, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no primeiro mundo, aonde quer que haja academia pensante, isso vai chegar nas
culturas e contextos mais privilegiados do ponto de vista da pseudo-sofisticação de pensamento, com a falência do cristianismo, que está morto, com a radicalização primitiva e grotesca do islamismo, e com as alternativas dos cultos afro-ameríndios, que são culturais e culturalmente falando, são antropologicamente reverenciados pela intelectualidade, mas não são elemento que provoque qualquer tipo de cócega nas inteligências universais, europeias, americanas ou orientais pensantes, porque eles já passaram dessa de caboclo para um nível muito mais superior de expectativa. Isso vai prevalecer. Agora, o que está embutido nisso? Tem um monte de coisa embutida nisso. Jesus disse que nos dias de Noé aconteceria também um fenômeno estranho. Uns seriam tomados e deixados outros. E Jesus disse que isso aconteceria por ação de anjos, ou seja, de alienígenas do bem, da luz, anjos de Deus. Um seria tomado e deixado o outro, dois estariam no campo, um seria tomado e deixado o outro, antes da grande vinda do Senhor. Como foi dos dias de Noé, quando houve uma seleção estranha assim. Jesus disse, haverá naqueles dias. Mas tem um cenário sendo preparado para que todo o arrebatamento espiritual que aconteça nos moldes de 1 aos Tessalonicenses, de 1 aos Coríntios 15, já seja automaticamente interpretado como abdução. Já está presente a cultura da abdução, para isso não ser nem tratado, nem notado na sociedade, a não ser como um fenômeno de abdução universal interessante. E como não serão só cristãos os abduzidos, porque Deus tem povo fora do cristianismo, apesar do cristianismo, vai ser gente de toda tribo, povo, língua e nação, portanto vai ser interpretado como uma abdução universal, transreligiosa. E aí vai se tornar cada vez mais intensa a expectativa de que esse dia de chegada apareça. É quando se abre o flanco para esse ente da iniquidade, que os cristãos de hoje não querem pensar nisso, pensam que isso é coisa de dispensacionalista fanático da linha dos Tim LaHaye americanos, conquanto lá haja fanatismo nisso, mas eu sou daqueles que vou continuar dizendo que o que equilibra os polos extremados é a sobriedade da revelação. Está dito que haverá arrebatamento, está dito que haverá a manifestação do homem da iniquidade com todos os sinais, poderes e prodígios do engano. Então imagine do que esse cara vem dotado. Vai fazer de todos os arigóis umas brincadeiras, de todos os Joãos de Deus uns ensaístas, de todos os milagreiros uns tolos, de todos os cientistas uns bobos, de todos os economistas uns aritméticos primitivos, de todos os geneticistas uns pretendentes a mergulhar no coração do DNA humano. Vai fazer de todos menos do que ele, porque ele vai chegar com toda a manifestação de toda a inteligência, de todos os sinais, de todos os prodígios, de todas as soluções, com todas as tecnologias e com todas as conexões, que vão ser chamadas de intergalácticas, mas que a gente sabe pela palavra que serão conexões da iniquidade, dos poderes das trevas operando nesse mundo. Aí já tem gente querendo saber quando é que isso vai acontecer. Não é nossa área, e quem disser que é a dele está mentindo. Jesus disse, não vos concerne saber tempos ou épocas, mas nos concerne discernir os tempos, ver os sinais, ver os encaminhamentos, ver como é implacável o processo de globalização, de universalização,
de unificação monetária, como é implacável o processo de controle de indivíduos no mundo inteiro, como é completamente economicamente necessário que seja assim, politicamente necessário, policialescamente necessário, cientificamente necessário. Se apresentaram todas as razões para que cada ser humano perca sua autodeterminação, seja guindado a alguma coisa controlada a ela. O caminho está feito, que só não enxerga quem não quer. É um caminho universal, é 666, é homem em todo lugar, é do homem para o homem, pelo homem, para o homem medida de todas as coisas e o homem cultuando o homem, que não será o filho do homem, mas o filho da iniquidade, que se assentará no lugar de tudo que antes se chamava Deus. Esse é um outro fenômeno interessante. É o fenômeno da morte gradativa das religiões, que não vão desaparecer da terra. Mas creiam-me, na sequência dos próximos fatos, as religiões vão perder muito poder, porque haverá guerra poderosa na terra, provocada pelo monoteísmo, por judeus, cristãos e muçulmanos. Guerra poderosa. Como diz o Apocalipse, ainda vem muita água embaixo dessa ponte, antes da gente chegar nesse dia do engano total. Muita água. Ainda tem cataclismos universais que vão destruir muito da natureza humana e da natureza do planeta. Haverá situações, calamidades encadeadas que vão criar muitos processos de morte, dizimação horrorosa. Muitas ações genocidas ainda virão. Muita loucura. Uma falência de algumas coisas, como eletricidade, água, tecnologia, todas essas coisas que podem acabar do dia para a noite com uma guerra que use o mínimo de aparatos nucleares. E o mundo inteiro se caotizará, se vandalizará como a gente não pode nem imaginar. Ainda vai haver o dia em que nós vamos ter um cenário parecido com o livro de Eli. Mas o fim ainda não terá chegado. Ainda se vai dar a volta por cima. Ainda se vai reconstruir tudo. Ainda se vai abrir lugar para a manifestação do filho da iniquidade depois de toda a calamidade, diz o Apocalipse. Mas nem assim jamais arrepender-se-ão e cultuarão a besta. E haverá o poder espiritual, o falso profeta, que lhe imputará poder. Aí você diz, então, como as religiões serão enfraquecidas? Você não sabe se esse falso profeta é uma religião convencional ou se é uma nova espiritualidade adequada a esse novo tempo. Mas o fato é que esse poder político global vai se casar com uma espiritualidade global. Toda ela com essas configurações que, de maneira até simplista, eu descrevi aqui, porque o tempo não dá. E como vocês veem, eu só estou puxando da memória algumas referências básicas para gerar um trilho de compreensão, porque o complexismo disso é infinitamente maior. Mereceriam alguns livros densos sobre o assunto. Mas você precisa saber disso para ficar esperto. Porque foi Jesus quem contou para nós, em Mateus 24, 25, em Lucas 20, em Marcos 12, 13, 14, contou essas coisas todas para nós. Nos deu sequências, nos deu uma arquitetura global desse processo. Em Lucas ele chega até a ordenar algumas sequências para a gente ver com mais clareza, de modo que, após dizer isso, ele disse o tempo todo: olhar os olhos, porque tem alguns sinais que virão junto também. Primeiro sinal: